Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e vamos para o nosso Apenas Entre Amigos, edição 10. Vou dar o aviso no início do vídeo porque às vezes a pessoa não fica até o final. Quem eu não respondi a mensagem aqui no vídeo, eu vou responder depois lá no canal mesmo, tá? Então fica de olho que as respostas estarão lá. E algumas perguntas eu não aproveito no vídeo porque são perguntas que são tão interessantes que geram um vídeo respondendo elas. E aí eu separo e depois eu crio um vídeo em cima das perguntas que tem muito assunto para falar, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e infelizmente só 15 perguntas foram escolhidas para essa edição, mas não desanimem se a sua não for escolhida. Na próxima edição você pode mandar de novo, tá? Evitem perguntas que tem vídeo respondendo, né? Às vezes tem um vídeo lá, por que os ovos não galam? Aí a pessoa manda a pergunta, os ovos da minha calopsita não galam, por que isso acontece? Eu não vou escolher essa pergunta, né? Porque já tem vídeos sobre isso. Então procurem sempre perguntas que não tem vídeos respondendo já essas perguntas, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas. Primeira pergunta de hoje é da Francinete, de Calcaia, Ceará. Meu casal de calopsitas está perto de colocar ovo. Acontece que tem um filhote da última reprodução que tem 2 meses e atrapalha, porque às vezes ainda pede comida para a mãe. Apesar dela ter separado o filhote, ele ainda pede comida e ela acha que está atrapalhando a reprodução. O que eu acho disso? Bom, Francinete, o que eu acho é que você fez uma reprodução muito próxima da outra. A gente não inicia uma reprodução enquanto um filhote não está independente. E mesmo depois que ele fica independente, a gente dá um intervalo entre uma reprodução e outra, tá? De pelo menos 1, 2, 3 meses, tá? 1 se foi uma reprodução tranquila, 2 meses se foi normal e 3 meses se foi uma reprodução complicada. Então uma ave que tem muitos filhotes, a gente dá um intervalo maior, né? E que os pais criaram até o final. Uma ave que teve poucos filhotes, aí você pode dar um intervalo um pouco menor, você avalia a saúde da tua ave, peso, né, como que ela perdeu, como é que está a qualidade de vida dela ali, para você ver o intervalo. Então se você tem um filhote pedindo comida e teu casal ainda tá começando uma nova reprodução, tá muito perto, tá? Sugiro você, da próxima vez, dar um intervalo maior, que isso não vai acontecer e o filhote não vai atrapalhar, tá? A Adsolene, de Brasília, perguntou: eu gostaria de saber se eu posso pôr um macho junto com uma fêmea que está pondo ovos sem macho, ou é melhor esperar ela parar de pôr os ovos? Bom, quando a fêmea inicia a postura, ela iniciou o processo de reprodução e ela vai cuidar daqueles ovos como se fossem filhotes, como se eles fossem nascer. Se você introduz uma ave desconhecida ali na gaiola, ela provavelmente vai defender aqueles ovos e vai atacar as aves que estão próximas, tá? Então, nesse caso, eu aconselho esperar ela terminar de pôr os ovos, tá? E aí, se a tua ave não tem macho, não coloca ninho para ela, porque isso estimula a postura e não tem necessidade dela colocar ovo se não tem macho. Espera ela terminar, tira os ovos todos, dá o intervalo, né, para não fazer uma reprodução seguida. E aí, se você quiser, então, reproduzir, você traz o macho, apresenta eles, espera o tempo de aproximação, deles começarem a formar um casal, para aí sim você colocar o ninho e começar uma reprodução, tá? Tentar acelerar o processo, jogar um macho no meio de uma postura de ovos, pode atrapalhar, eles podem brigar e podem nunca formar um casal por conta disso. Terceira pergunta de hoje é da Marta, de Olinda, Pernambuco. Pode uma fêmea acasalar com o macho e logo em seguida acasalar com outro macho? Como saber de qual é o filhote? Marta, pode acontecer. Se você tem 2 machos e uma fêmea, ela pode acasalar com 2 machos, tá? Apesar disso não ser tão comum, em cativeiro acaba acontecendo porque a ave está ali, enfim. São outros estímulos. Na natureza é um pouco mais raro isso acontecer. Para saber de quem são os filhotes, só se os pais forem sexo ligado, tá? No teu caso, um é cara branca e o outro é cinza silvestre, não vai dar para saber de quem são os filhotes, tá? A não ser que você saiba o que cada um porta. Mas não tem jeito. Se você quiser ter certeza de quem é o pai, tem que separar a fêmea com aquele macho na época de reprodução. Quarta pergunta da Jéssica, do Rio de Janeiro. Até quantos filhotes uma calopsita pode ter e quantos nascem fêmeas e machos, se tem uma regra? Jéssica, não tem uma regra até quantos podem ter e não tem uma regra de machos e fêmeas, tá?
Em média, um casal de calopsitas tem de 4 a 5 filhotes, em média. Mas se ela botar 10 ovos galados, podem nascer 10 ovos. Se ela botar um, pode ser um, tá? Depende muito de muitos fatores. E a proporção de machos e fêmeas acontece geralmente o seguinte. Uma vez, um criador me disse que um plantel equilibrado nascem mais fêmeas do que machos. Não sei se isso é verdade, mas na minha criação e muitas outras criações que eu conheço, nascem mais machos do que fêmeas. Não sei te dizer a quantidade, proporção, depois eu tenho que olhar lá quantos nasceram para poder te dizer a porcentagem de machos e fêmeas, mas geralmente nascem mais machos do que fêmeas, tá? Não sei porquê, não sei se é temperatura, não sei se é época, não sei quais são esses estímulos para nascer mais macho do que fêmea, mas aqui na criação, no começo nascia mais fêmea e depois que chegaram mais casais começou a nascer mais macho. A quinta pergunta é do Ander Vanson, de Arapongas, Paraná. A minha pergunta é, ovos de calopsitas podem dar fungo na incubação? Podem, tá? Tanto o filhote pode morrer lá dentro e o ovo estragar, como o choco, a incubação pode ser errada a temperatura, umidade de mais, de menos, e aquele ovo estragar como qualquer ovo estraga, tá? E aí pode dar um fungo, tá? Fungo de casca, mesmo que o ovo esteja sujo, eu nunca vi por fora dar um fungo e tal, só se o ovo realmente estiver apodrecido, tá? Mas por dentro acontece e aí o ovo pode dar fungo sim. Próxima pergunta da Emily, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu devo encher os potes de comida na semana de postura? Emily, sim, tá? Época de reprodução, a gente não usa aquela regra de alimentação controlada. Começou, você botou o ninho, já enche os potes de comida, tá? E oferece comida à parte, farinhada. Vamos deixar essas aves fortes, porque no período de reprodução elas vão emagrecer, vão perder peso, e para evitar que elas fiquem doentes aí nessa perda de peso, tá? Então pode encher de comida na época de postura, durante os ovos e quando os filhotes nascerem também. Só volta a diminuir quando os filhotes já estiverem independentes. Aí você volta a controlar aquela quantidade que eu ensino lá para não ter que ficar soprando semente todo dia. Próxima pergunta do Ricardo, de Portugal. Eu comecei a dar uma outra alimentação para as minhas calopsitas e ultimamente as fezes mudaram de cor para um laranja mais líquido. Visto que essa é a cor da ração, será que isso pode dar algum problema? Ricardo, é comum a cor das fezes acompanhar a alimentação das aves, tá? Agora, se as fezes das tuas aves estão indo para um laranja, eu diria que a tua ração tem corante, tá? Porque geralmente a ração que não tem corante é uma ração que é mais marrom, talvez puxando para um verde, mas geralmente para o marrom. E aí as fezes ficam marrons. Se está indo para o laranja, é porque provavelmente essa alimentação ela tem um corante. E aí tem que ver com o veterinário se isso a longo prazo pode trazer algum problema para a tua ave, porque corante a gente sabe que não faz bem, tá? Então se você puder trocar por uma ração que não tenha corante, é melhor, e aí as fezes vão ficar mais marrons, e aí você não vai ter mais esse tipo de preocupação. A próxima pergunta é do Ícaro, de Petrolina, Pernambuco. Viveiro de madeira com tela é uma boa ideia? E aí a Sara Flores perguntou, é melhor para a calopsita viver em gaiola ou em viveiro? Ícaro, eu nunca fiz e sempre que alguém faz eu fico na dúvida, porque as minhas calopsitas destroem tudo que é de madeira, puleiro, brinquedo, e aí eu fico pensando, se você faz um viveiro todo de estrutura de madeira, será que elas não vão destruir? É uma pergunta que eu não sei te responder porque eu nunca fiz, mas eu fico sempre com essa dúvida, e aí se tiver alguém que tenha feito viveiro de madeira e que tenha dado certo, escreve aqui embaixo nesse vídeo pra gente poder saber se dá certo ou não, tá? Mais de uma pessoa pra gente ter mais de uma opinião de preferência. E Sara, quanto maior o espaço das tuas aves, melhor sempre, tá? Então viveiro é melhor do que gaiola, quintal é melhor do que viveiro dentro de casa e assim por diante. Bairro é melhor do que casa, né? Quanto maior o espaço que elas tiverem, melhor para elas. Lucas, de Brasília, Distrito Federal. Tenho filhotes de calopsita com quase 2 meses e ainda não voa. É normal? Lucas, é normal. Como eu falei aqui no vídeo de voo, o voo ele é um aprendizado. A ave não nasce sabendo, ela por instinto bate as asas, mas ela precisa aprender a voar. Se a tua ave não tem estímulo, se você aparou as penas, ou se ela sozinha não tem o interesse em bater as asas e voar, é normal que ele não aprenda a voar. Mas fique atento, né? Porque filhotes, eles ficam um tempão sem bater a asa, de repente eles batem a asa e saem pela janela.
Então não dá mole, só porque ele não voa e não sabe voar, não dá mole com janela aberta, porque ele pode sair por ela. O Matheus, de Itapemirim, Espírito Santo, perguntou: eu sei que se eu misturar mutações de agaporni, o filhote poderá nascer híbrido. Quero saber se isso pode acontecer com calopsita e periquito também. Matheus, já vou te adiantar que periquito eu não tenho certeza, mas eu acho que é a mesma regra de calopsita. O que aconteceu com os agapornis é que eles geraram subespécies, então são várias espécies de agapornis. E aí quando você cruza uma espécie com outra espécie, gera uma ave híbrida e às vezes até infértil. Com calopsitas, e eu acho que periquitos também, você não tem subespécies, você tem mutações e, sei lá, raças, né? No periquito, no caso do periquito inglês, acho que a gente pode considerar que é uma raça e o australiano outra raça. Não sei, mas acho que sim. E aí não tem problema você cruzar porque é a mesma espécie, só são características diferentes dentro da mesma espécie, tá? Não geram filhotes híbridos, geram calopsitas ou periquitos e de mutações, de uma mutação ou outra, ou características e outras, mas continua sendo a calopsita e continua sendo o periquito, tá? No agapornis tem a especificação, agapornis isso, agapornis aquilo, tá? É um pouquinho diferente. Próxima pergunta do Luiz Fernando, de Cabedelo, Paraíba. Quais critérios usar para fazer seleção genética das aves? Luiz, depende do que você quer atingir. Eu fiz um vídeo aqui sobre competição, né, que aí fala um pouco dos critérios de competição, que é o ideal, geralmente a competição ela é o que se busca numa ave, né, perfeita, digamos assim. E aí, o primeiro critério que todo criador assim observa, né, e que é importante, é o tamanho da ave. Quanto maior, melhor. Segundo, topete, já que é uma característica importante da calopsita, se ela tem um topete cheio, se ela tem um topete uniforme, né? Se é uma ave que empoleirada, ela tem postura, mas para isso você precisa que a ave fique um pouco mais velha. É difícil você selecionar filhotes e dizer, esse filhote é grande, esse topete aqui tá bom, tá? Geralmente a ave tem que ser um pouco mais velha, tem que estar perto aí da idade adulta para você poder ver realmente como ela ficou. Porque é muito comum, né? Inclusive com filhotes de cachorro. Você pega o maior filhote ou o menor filhote e aí ele cresce e muda. Então não dá pra gente prever muito o que vai acontecer com os filhotes. Mas selecionar sempre os critérios que vão reforçar aquele animal. A bochecha é uma coisa importante na calopsita? Porque é uma coisa que poucos animais têm, é uma característica. Então, que seja uma bochecha bem redonda, né? Grande, né? Que tenha características que reforçam ali a espécie, tá? Dá uma olhadinha lá no vídeo de competição que você vai ver. Próxima pergunta da Débora, de Jundiaí, São Paulo. Calopsitas têm sentimento pelo dono? Por que elas vão embora na primeira chance? Débora, interessante a sua pergunta, e inclusive uma pessoa uma vez comentou aqui no canal, eu bloqueei, claro, né, porque, enfim, olha que frase ridícula. A calopsita é um animal inútil, porque em qualquer oportunidade de fugir, eles fogem. E aí eu fiquei me perguntando que animal que essa pessoa tem em casa, né? Porque se eu abrir a porta da minha casa, os 2 cachorros vão sair correndo pela rua. Se eu abrir um aquário de peixe para um mar, os peixes vão embora. Então, assim, por que as fazendas têm cerca? Porque os animais vão embora. É normal eles quererem explorar o mundo, não significa que eles te odeiem e nem que eles estejam tentando fugir o tempo todo, né? É normal. Então, se você abrir uma janela, a tua ave ela vai querer sair, não é porque ela te odeia, mas é porque ela quer explorar, ela quer conhecer, ela é curiosa, é do instinto dela bater as asas e sair voando. Só que ela não sabe voltar para casa. Com certeza ela vai sentir a sua falta porque ela gosta de você, mas infelizmente ela não sabe voltar para casa. Mas todo animal tem esse instinto, né? Todo não, né? Mas assim, a maioria dos animais tem esse instinto de fuga, né? Normal, de explorar, de conhecer, de querer, né? Mas não significa que ele te odeia por isso. Ele gosta de você e ele, no final, ele até quer voltar para casa, mas ele não sabe como. Próxima pergunta do Ebert, de Caraúbas, Paraíba. Existe algum jeito de fazer com que o crescimento das unhas das calopsitas desacelere? Como? E aí a Denise perguntou também sobre o corte de unhas, se devemos cortar as unhas. Não tem como fazer com que as unhas desacelerem, tá? Inclusive algumas doenças aceleram o crescimento de unha e de bico, mas se a tua ave for normal, ela vai ter ali um crescimento de unha e de bico natural e não tem como a gente desacelerar, tá? O que eu aconselho sempre é a gente colocar poleiros com textura, galhos de árvore, coisas que elas possam desgastar essa unha e aí evita que elas machuquem a gente. Mas em alguns casos, as pessoas gostam de cortar a pontinha da unha para evitar que elas machuquem quando estejam no nosso ombro e tudo mais.
As minhas aves não ficam me escalando, elas ficam no viveiro delas, mas quando eu vou gravar o vídeo eu boto elas no ombro, no braço e não me machucam. Então eu posso dizer para vocês que está comprovado aí que o puleiro texturizado de galho de árvore funciona nessa questão de lixar um pouco as unhas das aves, tá? Porque a mim não machuca e filhote machuca muito. Mas conforme eles vão vivendo ali no viveiro, as unhas vão desgastando. Penúltima pergunta de hoje é do Marcelo de São Paulo, capital. Quando e por que você começou a gostar de aves? Excelente pergunta, Marcelo. Desde criança eu sempre gostei muito de animais, tá? Mas eu sempre fui mais chegado em mamíferos. Nunca gostei muito de aves e nem de peixes, porque eu gosto da interação. Eu gosto de botar a mão, eu gosto de fazer carinho, eu gosto de abraçar, enfim. E aí eu comecei a gostar de aves quando eu tive a minha primeira ave, que foi o Pikachu. Quando ele chegou pra mim, né, eu falei, bom, vou cuidar dessa ave e curti. Ele começou a interagir comigo, mesmo sem gostar muito de toque, ele começou a brincar e eu vi que era um animal divertido, que era um animal que realmente interagia com a gente, diferente de outras aves aí, e comecei a gostar, tá? Mas não é toda ave que eu gosto, não, acho bonito, mas não é toda ave que eu gostaria de ter. Mas algumas eu gosto muito e hoje em dia já desejo e vou ter, tá? Novidades futuramente. Última pergunta da Regina de Cuiabá, Mato Grosso. Alguém te ajuda na criação ou você faz tudo sozinho? E com os vídeos, gravação e edição? E além do plantel, você tem outra profissão? Regina, vamos lá. Não, ninguém me ajuda, tá? Eu faço tudo sozinho, controle, desenvolvo minhas planilhas, controlo todo dia, dou comida, dou água, vou lá, limpo, etc, tá? Quando eu preciso viajar, quando eu quero tirar umas férias, aí eu peço pro meu irmão ou alguma pessoa de confiança para cuidar das aves para mim, tá? Vídeos, a mesma coisa, eu desenvolvo todo o conteúdo, toda a pesquisa e edição. Por isso que a edição ela é um pouco mais simples, né? Porque eu já invisto muito tempo no conteúdo, na gravação, então eu não posso fazer uma edição muito elaborada, que senão eu vou ficar aqui dias. E, já respondendo a sua última pergunta, essa não é minha profissão. Então, eu tenho que fazer isso no meu tempo livre. E aí eu não tenho muito tempo para dedicar, tá? Pode ser que um dia o YouTube e a criação de calopsitas vire a minha profissão ou vire boa parte da minha renda. E aí eu posso me dedicar um pouco mais. Eu acho que hoje em dia eu já tenho um pouco mais de vontade que isso aconteça, tá? Me dedicar mais ao canal, me dedicar mais à criação e parar um pouco com outras atividades. Mas para matar a sua curiosidade, que eu imagino que deva ser a curiosidade de muita gente, até porque algumas pessoas já perguntaram alguma coisa sobre, eu sou formado em design e pós-graduado em design de interiores. Então hoje eu trabalho com projeto de interiores, tá? E reformas, obras, tá? Então essa é a minha profissão principal. Mas como eu falei, talvez eu invista mais nisso, porque apesar de eu gostar muito de fazer as duas coisas, eu curti muito trabalhar ensinando no canal e trabalhar com aves, e eu quero trabalhar cada vez com mais aves. Sempre gostei muito de animais, como eu já citei aqui nesse vídeo, então eu quero expandir esse meu trabalho com animais, né? E naturalmente a minha outra paixão vai ficando um pouco de lado, né? Que é design, que é obras. Mas faz parte, né? A gente não dá para se dedicar integralmente a duas coisas, a gente só tem que escolher uma. E hoje o meu coração bate muito mais forte pela criação de aves e pelo canal, né? E toda a comunidade aqui do canal, essa galera, essa troca. Então, assim, hoje eu curto muito mais isso. Provavelmente eu vou migrar para fazer disso a minha profissão, tá? E espero que vocês gostem, porque com certeza vão, né? Porque quando a gente investe mais tempo, a tendência é tudo melhorar, né? E aí, se a qualidade melhora, todo mundo ganha com isso. Bom, esse foi o nosso Apenas Entre Amigos, volume 10. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Se não ativar, perde os vídeos. E quem já for inscrito, se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo que eu respondo assim que eu conseguir, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela participação de todo mundo e por assistirem o vídeo e por gostarem do canal, tá bom? Um abraço e até a próxima!